Novo salário mínimo 2022 alcança recorde e será o maior dos últimos anos. É sobre essa reportagem veiculada pelo Jornal Contábil que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista. Hoje aqui no nosso Dica Trabalhista vamos conversar um pouco sobre o salário mínimo 2022, que segundo essa reportagem veiculada pelo Jornal Contábil, alcança recorde e será o maior dos últimos anos. Se esse conteúdo for importante para você, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like. Sem mais conversa, vamos aqui para a reportagem. Vamos aqui para o título: Novo salário mínimo de 2022 alcança recorde e será o maior dos últimos anos. Vamos aqui para a reportagem. Todos os anos, o salário mínimo passa por um reajuste que tem por base os índices de inflação do país. Ou seja, caso a inflação tenha uma alta de 10%, por exemplo, o salário mínimo, por lei, deve ser reajustado na mesma proporção. Então, hoje, o seu salário mínimo trabalhador é corrigido com base na inflação. Se a inflação tiver um aumento de 10%, o salário mínimo deve seguir esse mesmo percentual. No caso aqui, no entanto, devido ao período da pandemia e à situação econômica do país, os índices de inflação têm subido gradativamente mês a mês, o que por consequência trará um aumento recorde no valor do piso salarial nacional de 2022. Isso que nós temos acompanhado. Cada vez mais o dinheiro do trabalhador, o nosso dinheiro, vem perdendo valor. O que isso significa, Rodrigo? A inflação vem comendo o nosso poder de compra. Então hoje, se você pegar R$50 e você for comprar algum produto, você vai conseguir trazer uma quantidade X de produto. Se você for pegar esses mesmos R$50 e voltar 2 anos atrás, você conseguiria trazer muito mais mercadoria. Isso por conta da inflação. A inflação aumenta, o nosso dinheiro perde poder de compra e é mais ou menos isso que vem trazendo aqui na reportagem. Reajuste do salário mínimo. O índice utilizado pelo governo para calcular o avanço da inflação se trata do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que, conforme divulgado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, na última quarta-feira, dia 17, está em alta de 10,04. Então, olha só, meus queridos, se for seguir o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o percentual de aumento do salário mínimo tem que ser aqui 10,04. A inflação subiu 10%, tem que ter o reajuste do salário mínimo equivalente ao mesmo percentual. Assim, caso o novo índice previsto se conforme e não ocorra mudanças na maneira como é o salário mínimo, é calculado o piso nacional de 2022 poderá saltar de 1.100 a 1.210,44 centavos, valor de 41,44 centavos acima da última previsão oficial do governo para o salário mínimo 2022, divulgado em agosto, e chegava a 1.169. De acordo com o governo, de acordo com as projeções do governo, o salário mínimo 2022 chegaria no valor de 1.169, mas se o salário mínimo seguir o INPC, seguir a inflação, que hoje está em 10,04, o valor saltaria dos atuais R$ 1.100, que é o valor hoje nacional do salário mínimo, para R$ 1.210,44, ou seja, 41,44 acima da projeção do governo de 1.169. Olha que interessante, meus queridos. Se o governo seguir a inflação e aplicar a alíquota de 10,04%, o salário mínimo vai sair de 1.100 e vai para 1.210,44, um aumento de 41,44 da estimativa do governo de 1.169. Rodrigo, mas por que houve esse aumento? Justamente porque a inflação subiu. O nosso dinheiro vem perdendo poder de compra e por conta disso a inflação aumenta e o salário mínimo deve seguir ali os percentuais da inflação. O piso nacional é utilizado com base para a remuneração de 50 milhões de pessoas, onde desse total, 24 milhões são de beneficiários do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que recebem aposentadorias, pensões e auxílios.
Meus queridos, quem vai ser um dos principais beneficiários se houver esse aumento do salário mínimo dessa forma, de acordo com a inflação, será principalmente os beneficiários do INSS, que recebem aposentadoria, pensão e entre outros auxílios. E aí vem aqui, saldo em haver. Vale lembrar que neste ano o salário mínimo não repôs os índices de inflação do ano passado, isto porque o INPC somou uma alta de 5,45% em 2020 e foi aplicada uma correção de 5,26% no salário mínimo. Ou seja, neste ano de 2020 era para ter um aumento de 5,45% no salário mínimo, mas foi aplicado um aumento de 5,26%. Ou seja, tem um percentual do salário mínimo aí que não foi corrigido. Logo, o salário mínimo deste ano, de 1.100, deveria ser R$ 1.101,95. Contudo, o então secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal, informou que a compensação dos R$ 2,00 devidos pelo governo será feita no final do ano, quando for enviada a nova medida provisória para corrigir o salário mínimo em 2022. Então, olha só, o governo ficou devendo R$ 2,00 do ano de 2020. 2020 não teve essa correção desses R$ 2,00 e pode vir agora no salário mínimo 2022 essa correção que não foi paga lá atrás. Assim, além da nova previsão com base na inflação, que faz com que o salário mínimo salte de 1.100 para 1.210,44, ainda existe esse valor em haver, o que pode fazer o salário mínimo chegar a 1.212,44 em 2022. Olha que legal, meus queridos, além dos 10% de aumento, tem ainda os R$ 2,00 que ficou devendo do ano de 2020. Esse valor acaba se tornando um ajuste mais alto dos últimos 6 anos, quando em 2016 o salário mínimo sofreu um reajuste de 11,6%. Confira como foi o reajuste dos últimos anos. Olha aqui, meus queridos, o reajuste do salário mínimo nos últimos anos, se a gente for pegar aqui de 2016 até 2021, o maior foi lá em 2016, que bateu 11,5%, 11,6%. E agora em 2021, se seguir essa projeção, teremos aí um reajuste de 10,04%, mais os R$ 2,00 que não foi reajustado pelo governo. Impacto do reajuste do salário. O aumento do salário mínimo causa um impacto financeiro enorme para o governo federal, tendo em vista que diversos benefícios pelo governo, como os benefícios pagos pelo INSS, utilizam como base o salário mínimo. E para fechar, assim conforme divulgado pelo governo, somente R$ 1,00 no salário mínimo cria uma despesa de 355 milhões, ou seja, com um aumento de mais de R$ 100 no PIS de 2022, uma nova despesa pelo menos de 35,5 bilhões deve ser criada. Meus queridos, olha que interessante, estamos aí na expectativa de ter o aumento no salário mínimo agora em 2022 de 10,04%, muito legal, muito interessante o aumento. Se pegarmos aí os últimos anos, um aumento tão alto que nem esse somente em 2016, então muito interessante isso daqui. Também tem os R$ 2,00 que não foram reajustados, que também devem ser reajustados agora nesse ano de 2022, então vamos aguardar se essas projeções vão se confirmar e se o governo seguir os mesmos critérios dos anos anteriores, vai ter que aplicar sim essa alíquota de 10,04% e aí vamos ter um aumento considerável no valor do salário mínimo. Meus queridos, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado, um abraço, tchau, tchau.